Boa noite. Será que tá todo mundo me ouvindo? Espero que esteja todo mundo me ouvindo. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live. Hoje a gente tem uma live especial com o Guina. Vamos estar falando aí um pouquinho sobre empreendedorismo. Vamos dar aí um tempinho para o Guina conectar. Acho que já ele vai conectar. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Vamos lá. Mais um minutinho aí. Então, gente, essa semana vai ser uma semana bem bacana. Vai ser uma semana com várias lives. Vamos começar hoje com o Guina. Amanhã a gente vai ter a Ciane. Na quarta-feira a gente vai ter uma entrevista com a Mageli. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre maternidade na quarta-feira. Amanhã a gente vai falar um pouquinho com a Ciane sobre publicidade, propaganda. E hoje a gente vai ter uma live com o Guina, que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o histórico dele de empreendedor aqui na Austrália. Acho que o Guina está online. Vamos chamar ele para a live. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver. E aí? Olá, Fê, tá me vendo aí? Eu tô te Apareceu? vendo. Tá me ouvindo também? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá muito perto, tá muito longe, o que você acha? Não, tá ótimo. Eu Tá acho que eu ótimo. fiquei perto agora, mas tudo bem. E aí, como que você tá? Tudo bem? Tô bem, cara. Hoje mais um dia bem cheio, chegaram alguns produtos novos da marca e Sim. agora elaborando aqui os nomes, novos nomes para colocar no website, mas foi um bom Aham. dia hoje, graças a Deus. Mais trabalho pela Ai, que frente. bom, que bom. Eu ia colocar a minha camiseta da marca, mas aí eu lembrei que você tinha me dito que era a última. Daí eu falei assim, vai que eu coloque, daí o pessoal quer, melhor não, né? Cara, Melhor essa garantir. camiseta, você tem a brasileiragem, né? Isso. Então, essa camiseta eu acho que foi a que primeiro acabou, cara, porque querendo ou não, tem esse gostinho de Brasil, essa camiseta. E quando Sim, logo que eu sim. Todo lancei lugar que eu aqui, vou, todo mundo me pergunta onde tem, onde tem. Eu acho que não tem é, mais. eu acho que eu tinha algumas no Brasil ainda agora, mas eu preciso até consultar com a minha irmã, que ela que toma conta lá, mas eu acho que deve estar tudo acabando também, graças a Deus. Ah, graças a Deus, né? E eu Sim. lembro que você me contou o dia que a gente conversou um pouquinho, que as suas peças. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto, mas eu lembrei agora sobre são peças exclusivas, né? Tipo, você não faz em grande quantidade, tipo, para que seja exclusiva mesmo, né? Para que algumas pessoas tenham, né? Não é uma coisa É, assim para. então, essa questão é até uma questão do business, né, cara? E é muito Uhum, interessante porque as pessoas realmente elas não gostam de ver muitas pessoas com a mesma roupa na rua. E é sim. interessante, né? Às vezes eu quero fazer de novo, mas eu penso, é melhor fazer uma coisa nova do que repetir. Mas é É legal, é legal. verdade, verdade, legal. Vamos começar, né? A gente tem um script aqui para a gente tentar seguir um pouquinho, para a gente não fugir muito dele. Certo? É, eu queria te perguntar de onde que você é no Brasil? Bom, Fê, eu venho da Zona Leste de São Paulo. Da Eu Zona nasci Leste. na Patriarca, Vila Matilde ali. Hum, Não sei se você uhum, conhece. sim. Morei toda a minha vida na Zona Leste de São Paulo. Trabalhei por ali também. Você Na está com quantos Longínqua, anos hoje? eu tenho 38, cara. 38. 38. O Legal. tempo passa rápido, viu? Passa rápido, é verdade. Essa semana eu fiz 35 e eu lembro que quando eu olhava para quem tinha 30 e falava assim, nossa, que velho. Hoje eu falo, não, não, não. Não, mas se você analisar uma coisa hoje, Sim. quando nós éramos criança ou adolescente, Aham. a pessoa de 40 anos, ela era uma pessoa, tipo, você via a pessoa de 40 anos, de 35 anos, como uma pessoa já mais velha. Hoje não, eu Sim. acredito que a cabeça seja outra, porque a gente parece, Sim. né, mais saudável, mais novo. E eu acho que tanto alimentação como tecnologia, as coisas melhoraram muito e a gente parece Tem mais mais novo, assim, eu vigor, acho. né? Talvez, né? É. Do que, né? Se pensar As nos pessoas, nossos pais com 35, 40 anos, eles já estavam mais eu que ainda nossos não, filhos.
Eu ainda não fui, não recebi nunca. Ô tio, pega isso pra mim. Tio, Ah, meu Deus do céu. Eu já recebi, então eu tô feia da já. fila. Mas também eu já tenho dois filhos, então, tipo, todo Aham. mundo, os amigos dos meus filhos falam, ô tia, ô tio, aí é difícil. Ah, mas faz parte também, né? Faz Faz parte, parte, assim. faz parte. Então, e você tem quanto? Você tem irmãos? Você morava com seus pais? Como que era a sua vida lá? Sim, inclusive eu até estava brincando esses dias com alguns amigos que assim, eu saí da Uhum. casa da minha mãe com 33 anos, cara. Como pode? Oh, nossa, vida Como pode? boa. Na verdade, no Brasil a gente tem, não todo mundo, claro, mas essa coisa de morar com os pais é uma coisa que dá uma atrasada até no seu desenvolvimento profissional e tudo. Então eu vivi com Sim. a minha mãe até os 33 anos. Eu tenho dois irmãos e duas irmãs. Um irmão e Nossa, uma família irmã grande. é meu pai. Oh, meu Deus. Eu tenho um irmão e uma irmã por parte de mãe e Uhum. tenho um irmão e uma irmã por parte de pai. Ah, entendi. Os seus pais são separados, então. Quando eu era molequinho, eu tinha 4 anos, meu pai separou Uhum. e cada um seguiu sua vida e todos estão bem, graças a Deus. Sim. E como foi sua vida em São Paulo nesses 33 anos? O que que você construiu? O que que você fez? Fê, cara, eu ainda acho que vou escrever um livro, né, cara? Sim, Porque sim. eu Muitas gosto, eu gosto histórias. muito de ouvir histórias, como eu Uhum. gosto de contar a minha história, né? E a Uhum. minha vida, como da maioria, acredito, até que vão ver essa live, a gente vem de Uhum. uma região mais simples, né, cara? Então, Uhum. só que é uma coisa de personalidade também, né? Eu não sei se tem a ver com signo, provavelmente tenha, né? Então, é assim, ó, Uhum. eu identifiquei muito cedo, assim, quando eu era moleque, 7, 8, 9 anos, eu identifiquei muito cedo que minha mãe precisava de ajuda real, né? Ajuda questão de Sim. financeira. E muito cedo eu comecei a estudar muito, trabalhar muito, assim, com 10, 12 anos. Eu adorava pipa, né? Empinar pipa. E eu identificava que eu precisava vender jornal para comprar Pra linha comprar. para empinar o pipa, cara. Porque antigamente os alimentos vendidos nas quitandas eram embalados em jornais, cara. Você vê, Sim, coisa sim. suja pra caramba, né? Mas Verdade. eu vendia esses jornais que meus Uhum. tios compravam para ler. Eu ia lá na quitanda, vendia esses jornais Ah, para comprar linha para empinar a pipa. Até um uhum. dia o dono da quitanda me convidar assim, você não quer trabalhar aqui não? Eu acho que eu tinha 10, 11 anos. Um molequinho, uma criancinha. Mas Sim. naquele tempo não tinha um problema, não tinha problema como tem hoje. Uhum. E eu comecei ali a passar alguns dias, tipo, ajudando os caras só a arrumarem, empacotando alguma coisa. Uma coisa bem simples, né? Eu tinha, acho que, Sim. 12 anos, 11 anos. E para comprar a linha, para empinar a pipa, cara. Aí comecei a estudar muito, estudar muito. Com Uhum. 13 anos, eu senti a necessidade que eu precisava entrar num curso técnico, que naquela época o Senai era uma Era escola melhor. muito grande, cara, assim, Uhum. no mercado de empresas como mecânica, industriais, né? Aí eu identifiquei, Uhum. eu tinha um tio que conversava muito comigo sobre isso, e eu identifiquei que eu precisava fazer um curso técnico. E com 13 anos eu fiz meu primeiro vestibular para o Senai, né? 13 para 14 anos. E no Senai do Brás, era o maior de São Paulo, maior, talvez o Uhum. maior do Brasil. E eu fiz um vestibular difícil, mas eu tinha estudado muito e passei, se eu não me engano, em décimo, cara, numa concorrência Nossa. de coisa de 70, 80 mil. Eu estudei, eu sempre fui um pouco meio nerd, assim, né? Aí eu Uhum. passei nesse primeiro vestibular. Eu lembro até hoje, quando eu entrei no ônibus, no dia quente, pegava aquele ônibus lá da Zona Leste, lá para Lago da Concórdia, no Brás. Demorava mó Uhum. tempo naquele ônibus. Eu lembro que minha mãe foi comigo. São memórias bem claras assim na cabeça, né? Sim. No dia do teste, minha mãe falou: não, vai, filho, vamos, filho. Eu falei: mãe, eu vou bem, eu vou bem. Aí depois da prova, eu falei para ela: mãe, não sei se eu fui tão bem assim. Ela: não, só confiar. Minha mãe sempre foi muito evangélica. E no final, cara, eu passei, tipo, cara, muito bem colocado. E onde Uhum. começou até. Tudo que eu faço hoje reflete muito desses processos de estudo quando eu era mais moleque, Sim. criança. Aí eu entrei no Senai, fiz acho 8 anos seguidos de Senai. Primeiro curso técnico, um curso básico de formação industrial, depois vem os cursos técnicos e cursos Uhum. específicos. Ali Aí depois você já enxergava o que você queria fazer para sua vida ou ainda não? não, é muito engraçado porque Uhum. hoje eu falo sobre isso, né? Hoje eu falo
para as pessoas, depois eu criei um canal recente no YouTube, eu até falo sobre universidade, né, cara? Porque eu não aconselho as pessoas a fazerem a faculdade. É igual quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar muito cedo para esse curso técnico, primeiro foi por uma questão de necessidade, né? Eu falei assim, eu preciso estudar para trabalhar, para fazer dinheiro. Porém, a gente não sabe, às vezes com 30 anos a gente não sabe o que a gente quer fazer para a vida, né? Profissionalmente. O Senai foi muito bom, mas, cara, é aquele negócio meio que obrigado, né? Eu fui obrigado a estudar, eu pus na minha cabeça que eu fui obrigado a estudar para eu ter uma vida um pouquinho melhor do que a gente tinha, porque a gente era muito simples mesmo, né? Eu não tenho memória de presentes na minha cabeça, assim, ó. Eu ganhei presente, eu não tenho memória disso, tipo assim, ó, de parentes, né? Então, essa necessidade... Mas você lembra da sua família, ela sendo presente? A sua família era unida, assim, era... Sim. Quem veio de família pobre sabe que todas as reuniões era todo mundo, né? Porque ninguém tinha muito dinheiro. Aí tinha aquelas festas. Então, e eu morava numa casa com mais 4 casas, né? Então, sempre era aquela negócio de família... Nossa, era uma festa. Imagina. Quando saía briga também, né? Porque, assim, também. Mundo... Então, mas sempre Você lembra do que a sua mãe... Perdão, deixa eu arrumar a luz. O que sua mãe sentiu o dia que você falou que você passou em 10º lugar nesse curso? Você lembra como era para ela? Eu confesso, às vezes as pessoas olham para mim e falam, você assusta a sua imagem. Mas eu sou um cara muito emotivo. Tem coisas que eu lembro assim que é capaz até de chorar, né? Tipo, que as memórias, elas vêm na cabeça assim e acabam me quebrando, né? Eu lembro quando eu saí da prova, a gente pegou esse ônibus. A gente comprou um salgadinho em qualquer banquinha que sai lá, uma garrafinha de água e a gente veio falando. E eu fiquei meio preocupado, né? Com o resultado. Você tinha passado ou não? Não. Aí depois de algum tempo a gente foi lá, depois no resultado, e porque não tinha nada eletrônico, a gente tinha que ir lá e as listas eram fixadas nos murais. Os nomes. Aí eu fui lá com ela, cara, na hora que eu vi meu nome, aí todo mundo começa a chorar, porque, querendo ou não, ali uma transição, né? É uma transição de vida até, de qualidade de vida, porque, querendo ou não, quando você vem de uma família muito simples, as pessoas são muito simples, normalmente elas são serventes, aí você começa a ter um patamar diferente, um técnico, você começa a ser um técnico. Então, com certeza você vai ter um salário um pouquinho melhor, condições um pouco melhores. Então, assim, a gente já sabia disso, né? Os tios, minha mãe, eu entrando no Senai, eu fazendo o Senai, e eu sabia que a minha vida no futuro ia ser um pouco melhor. Então, cara, aí emociona todo mundo, né? E eu sempre fui, assim, bem dedicado para a escola, né? Assim, tanto que você era o filho mais velho ou não? Eu sou mais experiente. Sou mais... Tá bom. Sou mais velho, Sim. Eu só não sou o neto mais velho. Eu acho que eu sou o 4º neto mais velho. Sim, só o filho mais velho. Só o tá filho bom, mais velho. não tem problema. E você, então, assim, você acha que essa coisa que você tem de querer estudar, assim, você viu assim a simplicidade que você vivia, mas você sentia a necessidade, principalmente, de estar ajudando a sua família, provavelmente, né? De dar um futuro melhor para sua família. Então foi aí que você começou. E eu estou pensando aqui, isso acaba nos moldando para o futuro, né? Sim, totalmente. Eu vejo muito o seu trabalho hoje. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu te admiro muito também pelo trabalho que você exerce. Obrigada. Cara, às vezes a gente não dá o valor para o que a gente faz, mas quem está de fora vendo, a gente sabe o valor que é isso. Essa centralização durante esse problema de pandemia e você direcionando tudo, cara, isso com certeza fez muito bem a muita gente. Então, também gostaria de dar parabéns. Então, vai fazer eu chorar aqui na live agora, né? Os dois chorão, hein? São dois chorões. Então, e é muito interessante, porque é uma característica minha. E isso, talvez eu nunca tenha falado isso para minha mãe, mas eu vou salvar esse vídeo e vou mostrar para ela, né? E que assim, ó, isso me moldou muito. Hoje, se eu gosto muito de ajudar pessoas, se um dos propósitos do que eu trabalho muito é ajudar as pessoas, veio muito dessa característica lá quando eu era bem pequenininho, porque assim, ó, a primeira coisa que eu identifiquei é que eu preciso ajudar minha mãe, assim, ó, nos trabalhos, no estudo. Então é uma coisa muito louca, porque
acabou que foi inconsciente, né? Porque você fala assim, ó, entrou aquele negócio na cabeça, ninguém me falando nada, ninguém me obrigando nada, minha mãe nunca me obrigou nada. Inclusive, no dia que eu comecei a trabalhar na Quitanda a primeira vez, foi uma surpresa para ela, mas eu falei, não, mãe, eu quero comprar pipa, quero comprar linha. Ela, tá bom, se você quer trabalhar, pode trabalhar. Então, mas assim, eu já identificava que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar minha família. Então, aí, tipo, isso foi amadurecendo cada vez mais. Cada vez mais eu fui estudando mais e entendendo que eu precisava ajudar meu pai, minha mãe, né? De alguma forma, ali, os meus parentes mais próximos. Você lembra Isso me de ter ajudou muito. sofrido algum preconceito quando você era mais novo, por conta de você vir de uma família mais humilde, ou não? Cara, a gente sente isso, né? Não adianta a gente falar que não, porque a gente sente. Tanto, eu não vou falar que eu sofri preconceito racial, assim, né? Mas são coisas que a gente sente, sabe? Tipo assim, ó. Existem momentos que acontecem coisas que a gente sente que, por uma condição social ou racial, ou às vezes a forma com que você fala, isso desperta, assim, um preconceito. Então, é assim, cara, a gente sempre foi muito simples, então a forma de se vestir era simples. Então, tinha lugares que você chegava que eu percebia disso, né? Principalmente quando a gente começa o quê? Por exemplo, naquela época, Fê, eu trabalhei no metrô de São Paulo, eu era segurança no metrô de São Paulo. Mas naquela época que eu fazia curso lá no Senai, que eu tinha 14, 15 anos, o metrô era usado por pessoas que tinham mais grana, porque era mais caro. Não sei se você lembra disso. Sim, é assim, ó, naquela época a gente optava por usar ônibus, porque o metrô era mais caro. Então, assim, ó, e muitas das vezes, assim, pela roupa simples, o seu jeito simples, assim, você percebia até no transporte. Mas, assim, ó, nada, tipo assim, hoje em dia eu penso, hoje em dia não, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu acho que o preconceito só é uma ignorância e falta de conhecimento. Então, assim, ó, eu vejo o preconceituoso como uma pessoa que precisa evoluir. Então, ele nunca vai me abalar, porque assim, eu vejo nele uma pessoa mal evoluída. Então, na verdade, eu acabo tendo dó dele. Até do preconceito racial, do preconceito social. Eu olho para essa pessoa e falo assim, cara, é uma pessoa que precisa de ajuda. E eu não consigo pegar mal com ele assim. Tá? É lógico que tem situações que você fica indignado. Mas assim, ó, nunca aconteceu comigo de eu ficar indignado a esse ponto. Mas assim, você olha assim, ó, essas pessoas elas são mal evoluídas. Então, assim, ó, acaba que na minha cabeça eu tenho dó delas. Sim, o problema não está com você, né? Está então, com ela. Sim. Muitas das pessoas às vezes não conseguem entender isso, assim, ó, e eles sofrem. Mas assim, ó, isso é um ponto até que a gente gosta de conversar quando eu posso tentar bater um papo sobre isso com alguém. Eu falo, cara, enxerga a pessoa que pratica o preconceito como uma pessoa mal evoluída. E se você entender isso, você acaba tendo o quê? Você tendo dó dela. Tipo assim, ela vai falar o que ela quiser, vai fazer o que ela quiser, você vai falar, nossa, que pessoa mal evoluída. Então, isso para de começar a fazer mal para você. Sim. Eu já vi algumas fotinhas nas suas redes sociais. Eu acho que você tem uma filhinha. Tenho minha princesa. A coisa mais linda do mundo. Minha pretinha. Tá mais esperta do que eu, né, cara? Porque esse ano eu comecei... muito rápido. Nossa, e esse ano começou a estudar inglês, né? Oh, meu Deus. Fala melhor inglês que eu aqui, 3 anos. Com certeza. É minha princesa, a Pietra. Que legal. Quantos anos a Pietra tem? Tem 4. Nasceu em janeiro. E faz quantos anos que você está aqui na Austrália? Fê, eu cheguei aqui em dezembro de 2017, em 2018, 2019. Em dezembro de 2020 vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 E por que a anos. Austrália? O que deu na sua cabeça que você falou, eu vou para a Austrália? Cara, é muito interessante porque eu tinha viajado para fora do Brasil antes. E eu não falava nem inglês. Eu até imagino como foi, né? Essas comunicações. Mas, cara, eu decidi de uma hora para outra que eu precisava mudar minha vida, assim. Mudar minha vida como? Porque eu tive uma marca de roupas no Brasil também. E eu decidi que o Brasil eu já não atendia as minhas expectativas. A questão social, profissional. Lá eu sempre trabalhei muito, mas não consegui fazer dinheiro, realmente. E eu falei assim, eu identifiquei que eu precisava de mudar de ares. Primeira coisa assim, eu preciso mudar de ares, assim. E depois eu não sei se a gente vai chegar nesse assunto do Anderson Silva, e eu pensei assim, e eu já tinha mandado uma proposta para o Anderson Silva sobre a minha marca que eu tinha no Brasil, para ele, de alguma forma, me patrocinar a marca, ou ele entrar como sociedade. Sim. Aí eu identifiquei que eu precisava falar inglês, cara. Eu precisava aprender a falar inglês.
E eu falei, cara, eu vou sair do Brasil porque eu preciso aprender a falar inglês, porque de alguma forma o inglês pode me trazer mais possibilidades. Sim. E nessa busca por países, é normal também, assim, ó, a Austrália é um senso comum, né? Porque, assim, ó, a gente ouve falar muito sobre a Austrália, do Brasil. Austrália, Uhum. se eu não me engano, a Irlanda e Canadá, Estados Unidos. Sim. Mas Estados Unidos eu não ouvia sobre intercâmbio. Canadá, frio. Irlanda, frio. Eu falei assim, e a Austrália parece mais com o Brasil. Eu falei No assim, Brasil. fico pela Austrália, né? E já tinha um amigo aqui que, inclusive, provavelmente ele vai ver essa live, que é o Felipe, e até um abraço para ele. Assim, ó, que ele Uhum. já morava aqui, é um amigo lá do Brasil, que a gente fazia samba, a gente tocava junto. E eu acompanhava muito ele, a vida dele aqui. Eu não entendi um pouquinho o que, que tem o Anderson Silva. Como que é a história com ele? Ah, então, não, é assim, ó. Eu tive uma marca de roupas no Brasil e eu conheci Uhum. o Anderson Silva através de uma história curiosa que eu posso contar aqui. Uhum. E eu tinha mandado uma proposta da minha marca do Brasil para ele, para ver se ele patrocinava a marca, para ver se ele Ah, entrava com sim. propriedade. Só que o quê? Nessa mesma época, eu via ele postando foto com o Rock, como é? O Sylvester Stallone, tipo, Uhum. essas pessoas assim que ele conhecia, né? Aí eu Sim, comecei a identificar, cara, eu preciso falar inglês, cara, porque se um dia eu for para lá, eu vou querer conhecer esses sim, caras, né? Assim, ó, porque sim. eu já planejava, falei com o Anderson de ir para os Estados Unidos para conhecê-lo lá, né? Aí eu falei, cara, eu preciso falar. Eu comecei a identificar que eu precisava falar inglês. Através Uhum. dessa proposta, já que ele já o conhecia, que eu tinha enviado uma proposta oficial para ele colocar dinheiro na minha marca, né? Colocar como se fosse um Uhum. investidor. Aí eu identifiquei que eu precisava aprender inglês. Aí veio a necessidade de sair do Ah, Brasil. E entendi. Aí veio a Austrália. aí veio a Austrália. E o Anderson também é E uma outra longa história, né, cara? Anderson ah, é. Silva. Um abraço, Anderson Silva. Legal. E hoje, o que, que é o seu trabalho especificamente na Austrália? Desde quando você chegou, como foi? Foi fácil? Você já conseguiu colocar sua marca? Você precisou ralar? Não precisou? Aprendeu inglês em um mês? Como Não. foi? Até hoje não se fala inglês, né? Tipo, tá enrolando ainda. Até hoje a Mas gente enrola, né? tipo, se comunica, mas precisa evoluir muito ainda, né? Bom, Sim. quando eu cheguei aqui na Austrália, eu cometi um erro que eu até aconselho as pessoas a não cometerem. Qual é o erro? Uhum. Cara, eu entrei na preguiça, cheguei na preguiça aqui, queria só visitar lugares. Eu demorei 2 meses para trabalhar. Imagina, 2 meses colocando dinheiro do meu bolso. Porque é quanto por mês, no mínimo? Uns 4, 5 mil dólares? Sim, Uns sim, por 4 mil aí. dólares? Então, aí, tipo, iam Em gastar um reais dinheiro. ainda. Tinha que ter sido para real ainda. E eu cometi Sim. esse erro de não trabalhar, né? Então, assim, um pouco por causa de medo, um pouco por causa de preguiça, né? Mas, assim, Uhum. ó, eu não tinha marca, né? A minha marca do Brasil tinha fechado quando eu vim para cá. Uhum. Eu não tinha plano nenhum, assim, exato, né? Aí eu cheguei, depois desses 2 meses, um amigo, o Eric, um grande abraço pro Eric também, e ele falou, Guina, faz delivery, cara. Começa a fazer delivery. Aí o que eu fiz? Eu Uhum. comprei uma bike elétrica, uma bicicleta elétrica, várias Uhum. histórias para contar, histórias de sacrifício, e comecei a fazer delivery de bike, cara. Cara, quem faz delivery entregando comida sabe o quanto é sofrido, cara. Aí eu trabalhei, eu acho que Sim. uns 4 meses, 3 meses com bike elétrica, cansativo pra caramba, muitas horas, dias de chuva, é um absurdo nos dias de chuva fazer delivery de E são os dias que bicicleta, as pessoas mais pedem, né? e são os dias... Cara, aconteceram situações, cara, e outra, eu não falava inglês, né? Aconteceram Uhum. situações de, por exemplo, eu tá com medo de perder a conta, tá chovendo, eu tá com a order e eu não consegui mexer no celular porque a chuva apaga tudo o celular, você não consegue ter mais controle do celular, e a pessoa me ligando e eu não sabia falar inglês, quando Não eu falava para sabia. ela que eu tava Oh, meu chegando. Deus. Aí depois Uhum. desse período todo, eu consegui comprar uma motinha, minha primeira bis, uma scooter, né? Aí Uhum. fiz o scooter por algum tempo, e depois eu comprei a moto e melhorou um pouco mais. Mas eu fiz delivery por 2 anos. E Uhum. por um acaso não, esse sangue de empreendedor, né? As pessoas, nós que somos empreendedores, a gente está procurando oportunidade a todo momento, né? Uhum. E com 6 meses de Austrália aqui, 6, 7 meses, eu já identifiquei que eu poderia criar uma marca de roupa aqui, porque aqui as pessoas vestem tudo igual. As roupas, se não é branca, é cinza, é preta. Eles são muito Uhum. básicos. Eles são muito conservadores na forma de se vestir, né? Sim, E eu sempre fui um pouco fora da linha, gostei muito de tatuagem, cresci o diferenciado. cabelo.
Aí eu falei assim, eu vou trazer arte para a Austrália. E aí eu comecei a desenvolver o projeto da minha marca de roupas, que é essa marca aqui, quando eu tinha 6, 7 meses aqui de Austrália. Aí eu comecei a desenvolver o projeto e, cara, eu comecei a criar umas artes bem abusadas, assim, porque eu falei assim, ó, aqui não tem, eu vou trazer, vai ser um choque, mas uma hora pega. E graças a Deus tá pegando aí essas artes todas. Aí depois disso, aí desde o ano passado, acho que dezembro, novembro do ano passado, eu comecei a trabalhar como handyman também, né? Que é o que pôr quadro na parede, TV na parede, montar móveis, arrumar as coisas em casa. E aqui os australianos, eles não gostam de fazer muito esse trabalho. Então tem muito trabalho. Vai aqui mais uma dica para o pessoal, né, cara? Cara, tá precisando trabalhar na Austrália? Não tá na Austrália ainda, começa a aprender alguns serviços relacionados a serviços manuais, né? Que sejam de montar móveis, colocar TV na parede. Isso dá muito dinheiro aqui. Handyman aqui dá muito dinheiro. É lógico que você precisa ter algum conhecimento. Eu tenho todo conhecimento de Senai, de manuseio de ferramentas. Senai te ajudou muito, então. O Senai me ajuda até hoje, né, cara? Até hoje, que bom. Aí hoje, tipo, cara, faz um ano que eu comecei a trabalhar como handyman aqui. Minha vida mudou completamente, né? Porque consegue fazer um bom dinheiro, então consigo investir mais na minha marca. Consigo dar todo o suporte da minha marca. E a vida melhorou um pouco, né, cara? Sim. E você tem contato com a sua mãe sempre? Tenho. Eu e minha mãe, aquele caso de amor e muita briga, né, cara? É natural. Briga. Porque ela não veio pra cá ainda. Não. Então, mas eu tô programando de o ano que vem, eu vou trazer eles todos para passarem um período aqui. Graças a Deus, eu tô já planejando isso. Ela vai ficar sabendo agora. Ela vai ficar sabendo, tadinha. Que amor, ela vai ficar muito feliz. Vai. Eu, como mãe, sei, né? Tipo, o orgulho que dá, né? O meu filho tá com 16 anos, né? Mas 16 anos? 16, Não... Mentira. Eu fui mãe na minha primeira vez, então você imagina só. É verdade? Minha mãe me teve com 17. Eu tive com 18, então. E é uma relação legal, né? Porque eu sou mais nova do que a mãe dos amigos, né? Então fica essa coisa diferenciada, né? É legal, assim, nesse sentido. Talvez é por isso que você e sua mãe, às vezes, ainda, porque ela é nova, né? Talvez. Não, então, mas o problema, na verdade, não são as mães, são os filhos, né? Porque os filhos acham que sabem mais do que as mães e não sabem, cara. Verdade. Pessoas que viveram mais, obviamente, sabem mais, né? E hoje eu tenho uma consciência bem maior sobre isso, né? Então, quer dizer, eu fico imaginando a paciência. Até porque agora você é pai também, né? Também, você já né, sabe cara? como é, né? Então... Eu fico imaginando o quanto minha mãe tinha, esse cara aí, esse moleque acha que sabe da vida, esse moleque sabe nada. Verdade. Mas eu tenho uma boa relação com ela. E o que te motiva a trabalhar e seguir seus sonhos aqui na Austrália? Fê, eu tenho planos, cara. Eu tenho planos e objetivos na vida. E é mais uma coisa que eu digo para quem for ver esse vídeo. Tenha planos e objetivos na vida. E ter planos e ter objetivos não significa ter sucesso, não significa querer, não, eu quero ser, eu não quero ser, eu quero ser alguém mais. Não significa isso. Planos e objetivos te trazem fôlego de vida, né, cara? Te trazem sentido para a vida, porque o mundão, tem hora que o mundão tira todo o seu sentido de vida, né, cara? Sim. Então, e eu acho que quando o mundão tirou seu sentido de vida é porque você está enxergando muito só a sua pessoa, né? Só a você. E eu acho que quando você começa a entender que você precisa criar planos e objetivos para atender outras pessoas, você começa a falar assim, não, eu tenho uma filhinha para correr atrás, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos mais novos, eu tenho sobrinhos que eu quero trabalhar para tentar dar para eles um pouquinho do que eu estou tendo agora. Então, isso me motiva muito a criar e a trabalhar muito. E, cara, eu tenho planos ainda eu viajei muito o mundo, mas eu tenho planos de conhecer muitos lugares, eu tenho um plano de ter um bom carro, uma boa casa, eu tenho um plano de dar estudo. Assim, ó, Deus sabe a nossa cabeça, né? A gente não por mais que a gente fala da boca para fora algumas coisas, Deus sabe o nosso íntimo. Então, Deus sabe que os meus maiores planos hoje, cara, os meus maiores planos hoje é poder pagar escola boa para todos os meus sobrinhos e irmãos mais novos. Assim, ó. Eu tenho uma irmãzinha nova, eu errei, eu tenho 5, né? Meu pai teve tem uma novinha tem agora. Mais uma agora. E eu pus na minha cabeça, cara, eu vou trabalhar, as pessoas que estão próximas a mim sabem disso, eu falei, eu vou trabalhar e vou construir uma condição para que eu dê estudo, principalmente para minha família. Então, cara, isso me move, né? Porque
eu falo assim, ó, não é só por mim mais, né? Não é só por mim. E eu acho que quando você entra num caminho do seu plano de vida, eu acredito muito em plano de vida, e as coisas começam a dar certo, cara. Então, assim, ó, a gente acha que a gente planeja alguma coisa, mas a vida já tem planejado. E se você descobre esse caminho, as coisas começam a fluir de forma positiva e tudo começa a dar certo. Com certeza. E isso me Com mantém firme certeza, e forte. o joelho da sua mãe no chão lá antigamente está impactando agora, né? Você falou, né, que ela é uma pessoa de muita fé. Então, com certeza, as orações dela também foram ouvidas, né? E aí a gente, mano, não adianta, a gente vai ficar velho e a gente vai sempre pensar no que a gente sempre quer dar uma coisa melhor para os pais, né, cara? Sim, o tempo vai passar, mas eles são sempre tudo para nós. E até que gostaria de mandar um beijo para minha mãe, né, cara? Um beijo. Como que é o nome dela? É isso. Como que é o nome da sua mãe? Sirleide. Sirleide. E o seu nome é Guina mesmo? Não, meu nome... Não? Então vamos Sirleide. É Sirleide. Meu pai é Aguiedo e eu sou Aguinaldo. Aguinaldo? Aguinaldo. Pode ir. Vamos lá. Não, vamos encurtar, né? Porque, cara, meu nome não é tão comum, né? As pessoas dizem que esse nome não parece comigo. Né? Então, assim, eu encurtei lá. Vamos pro Guina, então. Que é apelido, né? Sim, sim. Tipo, as pessoas, desde novo, os amigos sempre preferiram me chamar por um nome mais curto, né? Que é Guina. Entendi. Agora eu só vou chamar de Aguinaldo, tá? Não vou chamar... meus amigos, eu odeio isso, mas eles amam fazer isso. Ninguém me chama de Guina, é só Aguinaldo. Aguinaldo. Que legal. E se você pudesse dar um conselho pro Aguinaldo, não, mentira, pro Guina, quando veio para a Austrália, que não te deram, que conselho você daria hoje? É assim, ó. Eu acredito numa coisa há muito tempo, porém, eu comecei cedo os meus planos e objetivos aqui, mas se eu tiver que dar um conselho pro Guina e para todas as pessoas que podem estar nos ouvindo, é assim, cara, a gente precisa das pessoas próximas sempre. Porém, a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, a gente vai fazer a média das 5 pessoas o que eles fazem. Então, assim, ó, se as pessoas elas vão muito para balada, a gente vai muito para balada. Se as pessoas elas fazem muito nada, você vai fazer muito nada. Se as pessoas com que você anda planejam muito, você acaba planejando muito. E se as pessoas têm muitos objetivos sérios, você vai ter muitos objetivos sérios. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é assim, cara, quem é o Guina? O Guina não é nada. Ainda não é nada, mas está trabalhando para ser alguém. Porém, o Guina já tem traçado novos caminhos, que é o quê? Assim, ó, melhores planejamentos. Amo todos os meus amigos, mas o quê? Eu acabei me aproximando de pessoas que estão trabalhando muito mais. Assim, ó, trabalhando com projetos. Porque assim, ó, eu tenho projetos e eles têm, então acabam se juntando. Então, assim, ó, acabei me aproximando mais de pessoas com projetos. E isso eu falo com as pessoas que até vêm para cá com a intenção de ficar, por exemplo, na Austrália. Cara, identifique logo as pessoas que você está e o que eles querem. Porque assim, ó, se eles não quiserem ficar aqui e você quiser, se você continuar fazendo as coisas que eles fazem, você não vai ficar. Então, ó, dedique-se a fazer coisas com mais propósito, né? Então, isso que eu colocaria na cabeça. Se cercar também das pessoas, não das pessoas certas, né? Mas das pessoas que têm a mesma, de repente, a mesma foco intenção. Que o seu, né? Que nem assim, ó, cara, eu demorei 2 meses para trabalhar, por quê? Um pouco de medo. Então, assim, ó, chegou agora, cara, começa a perguntar, se interessar e não tenha medo, principalmente de emprego. Assim, ó, porque o emprego, às vezes você tipo, tem medo de começar a fazer alguma coisa, mas esse emprego ele vai te dar coisas extraordinárias. E às vezes você só tem receio porque você acabou de chegar. Então, cara, chegou aqui, não espere muito para começar a trabalhar. Comece a ter muito contatos e assim, ó, comece a planejar melhor a sua vida na Austrália. Sim. Eu ia te perguntar como que é empreender aqui na Austrália? É fácil? É mais tranquilo? É mais difícil? Cara, na verdade, empreender, assim, ó, empreender nunca é fácil. E também não tem diferença aonde você está. Ah, como assim, Guina? Você está na Austrália, como não tem diferença? Porque assim, empreender parte da relação de pessoas, assim, ó.
é fundamental você ter uma boa relação com pessoas, empreender. Quando você vai começar alguma coisa, independente se você esteja no Brasil ou na Austrália, é importante que você tenha boas relações com pessoas. Por quê? As pessoas te darão o primeiro suporte quando você começa o seu negócio. Então, assim, ó, eu não vejo dificuldades na Austrália em empreender, porque antes de eu pensar em empreender, a minha relação com pessoas é boa sempre. Então, assim, ó, cara, eu devo muito aos meus amigos, porque quando você começa um projeto, uma empresa, primeiro quem vai comprar são os seus amigos. E se você tem muitos amigos, isso fará toda a diferença. Então, assim, para mim, eu não vejo dificuldade de empreender na Austrália, porque eu acabo chegando ao australiano, ao gringo, porque eu conheço muitos. E assim, ó, se você tem uma boa relação com eles, isso vai facilitar totalmente o seu business. Então, antes de empreender, tente ter uma boa relação com pessoas, que isso vai te ajudar muito. Eu acho que a diferença também um pouquinho entre... Vamos falar do Brasil, porque a gente é brasileiro, né? Mas é na hora de você abrir uma empresa, né? É um pouquinho mais fácil você abrir uma empresa, de repente, na Austrália, na questão de você ter um número, né? Lá o CNPJ, aqui um IBN, o ECN. Aqui é um pouquinho mais fácil, menos burocrático, né? Do que no Brasil, né? Mas a questão de empreendedorismo acho que está um pouquinho no sangue, né? Não é uma coisa muito que tem que... Alguém precisa te ajudar com isso, né? Realmente. O empreendedorismo tem muito de característica, né? Pessoal, assim, né? Faz muito sentido isso. Mas é assim, ó, o Brasil realmente precisa melhorar muito em condições de acesso à informação. Sim. Porque, um exemplo básico, aqui a gente consegue usar o aplicativo do banco para tudo, né? Assim, ó, é muito prático. E no Brasil é muito difícil, né, cara? Então, assim, ó, eu acho que a dificuldade que se tem aí, nesse sentido que você falou, assim, ó, realmente o Brasil falta facilitar informações, né? O acesso a informações. Mas até quando eu estava vindo, se eu não me engano, eu não sei se foi o Sebrae, cara, eu não lembro. Tinha um órgão lá no Brasil que estava facilitando. Você conseguia abrir empresa, eu acho que em 5 minutos. Você ia lá com alguns documentos, ele abria, fazia isso. Eu esqueci, agora eu realmente esqueci. Eu não sei se é o Sebrae. Acho que, se eu não me engano, é o Sebrae, cara. Eu não lembro, eu não vou lembrar agora, não vou passar a informação errada. Mas, assim, para abrir empresa hoje no Brasil é até fácil. Acho que o problema maior é a questão de tributação, de tributação, essa questão de controlar controles, assim, da empresa, né? Esses dados mais é engraçado, né? Tipo assim, a gente vai vivenciando, a gente vai vendo algumas diferenças, né? Aqui na Austrália tem uma coisa que é boa, que é a questão da confiança, né? As pessoas confiam muito no que você diz e aquele pezinho atrás que às vezes a gente tem no Brasil, às vezes nos atrapalham, porque as pessoas aqui não têm, né? Eu viajei esse final de semana e eu comprei 2 sabonetes diferenciados lá que tinha num lugar. E aí eu dei o meu cartão para o cara passar na máquina e ele não tinha máquina para passar. E aí ele pegou, jogou no sistema o número do meu cartão, o meu código de segurança, fez a compra para mim no sistema dele, que é o que ele tinha, e foi embora e pronto, acabou. Quando que a gente faria isso, né? De dar o nosso cartão, dar o nosso código de segurança, né? Deus que me livre, né? Não é verdade? Tipo, você já ia mandar fazer outro cartão. E aqui é comum, às vezes, né? A pessoa te passar isso. Então, essa coisa de confiança ajuda muito para empreender aqui na Austrália, né? Assim, porque na verdade, isso abre processos, né? Facilita processos. Sim. Até esse exemplo do banco, que é assim, a sociedade forma isso, forma um sistema mais easy, né? Um sistema mais fácil de você trabalhar com ele. No Brasil, infelizmente, tem isso, né, cara? Lógico que é uma minoria, claro. Mas assim, ó, mas essa minoria acaba atrapalhando o processo, evoluir o processo. Eu vou dar um exemplo do metrô, cara. Do metrô, em algum período do metrô, foi debatido lá a questão de não colocar mais funcionários nas catracas. Porque, como é aqui, né? Que isso é uma questão de evolução, a gente não pode parar, uma hora vai chegar nisso. Mas a dúvida, eu acho que, se eu não me engano, até hoje não mudou, porque o pessoal falou, se você deixar as catracas sem ninguém olhando, ninguém mais paga, né, cara? Sim, sim. E às vezes, e o problema é às vezes, por exemplo, você que está atrasado, por exemplo, você podia ter uma cancela aberta, né, cara? Para você passar ali. Você não precisa ter um controle tão mais rígido. E às vezes você vê, ó, uma simples ação de que não se confiam na sociedade para usar o transporte público,
acaba te prejudicando também, porque no dia você está com pressa, ou no dia você tem que estar esperando por orientações de alguém lá, que quebra uma máquina, quebra um bloqueio, que a gente chama de bloqueio, a catraca. Então, assim, aí você vai perdendo tempo ali, e você vê que tudo está relacionado, né? Mas se a sociedade... Eu acredito que a sociedade com um pouco mais de informação, cara, eu acho que... Ela E agora consegue informação... evoluir, né? E acesso ao mundo, né? Porque assim, ó, esse Sim, tipo de informação que a gente bate no papo aqui, isso faz tudo diferença, porque o cara vai falar assim, ó, com ó como certeza. funciona lá na Austrália o metrô. Sim. Então, se funciona lá, pode funcionar aqui. Eu fui na médica aqui, eu fui numa médica, numa GP, logo que eu cheguei aqui, né? No primeiro mês que eu estava aqui, e eu lembro que ela me passou uma receita de uma medicação, e aí ela errou o nome. E aí ela riscou a receita com a mão. Ela tinha impresso, mas ela errou o nome do remédio. Ela riscou e ela colocou o nome de um novo remédio embaixo. E aí eu pensei, nunca que a farmácia vai aceitar isso, né? Tipo, tá alterada a receita, né? E aí, quando eu cheguei na farmácia, eles olharam, tal, me deram um remédio, tal. E aí eu fiquei assim, nossa, mas como assim isso pode acontecer, né? E aí que eu fui entendendo, né, esse processo de confiança, né, que as pessoas têm aqui. É muito engraçado isso. É muito bom, né, quando você pode confiar. Não quer dizer que todo mundo na Austrália não erra nem nada, né? Mas nos dá facilidade, né? Esse processo de poder confiar no outro, né? Exato, e é isso, cara. É isso que às vezes a gente precisa falar para a sociedade num contexto geral. Cara, a honestidade, ela traz facilidades, cara. A Sim. honestidade, ela vai melhorar a sua vida. Não é só a honestidade que você fala assim, ó, ah, eu fiz um negócio bom aqui, tá bom aqui, ó, me sinto orgulhoso. Não, cara, a honestidade, ela vai construir uma atmosfera melhor para você. Ela Sim. vai te facilitar vários processos que, às vezes, hoje para você é muito difícil. E a honestidade, que deveria ser uma coisa normal, hoje não. Hoje a gente engrandece a honestidade, né, cara? Com Deve ser uma certeza. coisa normal. Você tem alguma dica para dizer para quem está querendo abrir um negócio aqui na Austrália? Tenho várias dicas. Inclusive, eu Várias. criei um canal e o grupo lá do Empresários Brasileiros aqui na Austrália, Verdade. que é realmente para compartilhar informações sobre business, né, cara? E a dica que eu tenho para as pessoas sobre business, cara, acredite na sua ideia. Acredite, cara. Acredite. Como assim, Guilherme? Acredite na minha ideia. Cara, primeiro, para nós vivermos uma vida mais tranquila, em momentos de crise, pelo menos, a gente sempre precisa ter um plano B. Cara, e o plano B não é uma coisa tipo assim, ó, isso como eu posso explicar o plano B? O plano B, ele não é uma coisa tipo assim, ó, de rico, tá? Entendeu? Tipo assim, não é uma Sim. coisa, esse plano B é uma coisa, é tipo assim, é para quem pode. Não é, o plano B é uma necessidade nossa, cara. O plano B é assim, ó, porque no momento de crise você precisa ter opções para fazer dinheiro. Então, o que eu falo para o cara que quer empreender e para a pessoa que pensa em empreender? Acredite na ideia. Comece a ideia, não importa. Hoje eu estava falando com um amigo, Guina, eu tenho vontade de criar um canal, eu tenho vontade de importar, já estou desenvolvendo alguns produtos na China. Como que eu faço? Eu falo, cara, às vezes as opiniões negativas vêm de pessoas que não criam nada. Então só comece E a fazer o que você tem atrapalham, para né? fazer. E assim, ó, eu não me incomodo com opinião negativa. Eu não me incomodo quando a pessoa não cria nada. Agora, quando é uma opinião negativa que instrui, aí eu absorvo e penso e melhoro o processo. Mas assim, o que eu tenho para dizer, assim, ó, sempre acredite na sua ideia, comece, pense que o plano B é uma obrigação, que às vezes você tem família, você tem suas contas diárias. Se você perder um emprego, cara, você tem um plano B para te salvar. Então, o plano B, uma grande empresa sempre começa com um plano B. Ela sempre Sim. começou como um plano B. Então, assim, ó, cara, você tem uma ideia, seja criar um canal, hoje o YouTube dá muito dinheiro, se você é constante e tem bons conteúdos. Cara, hoje Sim. você vender o seu salgadinho, você começar com um projeto de roupa, ou qualquer coisa que você goste de produzir, cozinhar, cara, isso pode ser um plano B hoje. Com o tempo, isso Uhum. passa a ser uma obrigação e amanhã pode ser o plano A que te dê muito dinheiro. Então, assim, ó, você quer ser empreendedor? Acredite na sua ideia e comece sim a desenvolver o seu projeto. Porque hoje é só um plano B, amanhã pode ser o plano A com certeza. E a gente tem que ter sempre um plano B, né? Porque, por exemplo, quem imaginava que ia vir um Covid da vida, né? Imagina, cara. Se você Então não é tem assim, um ó, plano B, tipo, dá uma e a questão estagnada, né? Então,
E a questão é até assim, ó, normal, até se, assim, ó, acontece de você perder o emprego, às vezes um acidente, você precisa ficar em casa. Sim. Então, cara, eu acho que falta um pouco disso na cultura do Brasilzão, assim, as pessoas entenderem que o empreendedorismo não é uma coisa de rico. O empreendedorismo não é um charme, o empreendedorismo não é uma coisa assim, ó, fora de uma realidade. O empreendedorismo é realmente a necessidade de você ter um plano B. O empreendedorismo, ele sempre vai te dar suporte. É lógico que você te dedica mais tempo, claro, vai um pouco mais de energia, mas assim, é uma necessidade fundamental, cara, de você saber que o quê? Você sempre tem algum lugar para recorrer no momento de crise. Sim, com certeza. E lembrar sempre de poupar, né? Sempre ter uns saves Opa. ali, porque é E eu sempre importante. tive dificuldade com isso, mas É, mas é importante, né? Tipo, é, ainda é. mais para quem quer ter um negócio, é o principal nesse momento. Tem Cara, que é fazer uma isso, né? briga. É uma briga. O empreendedorismo é gostoso por quê? É gostoso. Porque quando você passa de um limiar de compreensão do empreendedorismo, você Uhum. começa a enxergar que você não pode gastar mais dinheiro com besteira. Isso acaba sendo Sim. bom, cara. Acaba É, sendo bom porque assim, ó, você sempre tem aquele negocinho guardado ali, né? poupando. Uhum. No momento de crise. Até nisso o empreendedorismo é bom. É bom para a administração da sua casa e da sua vida de uma maneira geral, né? Você começa a entender E eu esses queria saber processos. de você, porque assim, é tão legal ver assim, uma pessoa que com 11 anos estava lá já empreendendo, querendo ou não, né? Estava lá com o jornal, vendendo o jornal para comprar pipa. Aí depois passou num curso concorrido para conseguir uma vaga no Senai para fazer seus cursos e está estudando e dando o melhor de si, trabalhando no metrô para fazer o melhor. E, e eu acho engraçado não, feliz, né? Porque você veio para cá, trabalhou, ralou, hoje tem a sua marca aí há um pouquinho mais de um ano, que vem crescendo, e, e você ainda tem tempo de estar abrindo um canal no YouTube para estar ajudando as pessoas. Você criou um grupo no Facebook para os brasileiros que estão aqui na Austrália para ajudar e para conversar sobre esses assuntos de empreendedorismo. E me conta assim, como que é, tipo assim, além de você não pensar só em você, você está pensando no próximo, né? Nesse sentido, tipo, como que surgiu essa ideia de criar esse grupo? Como que surge essa ideia de compartilhar aquilo que você sabe que você poderia guardar para ti, né? Cara, é uma reflexão muito grande, né? Te ouvir falar, às vezes, não é sempre que você ouve comentários como esse seu, assim, por exemplo, porque assim, a gente não tem muito tempo e às vezes você Sim. ouve picado, né? Mas eu ouvindo tudo isso, começo a refletir realmente no que eu tenho feito esse período Sim. todo. Cara, na verdade, é aquilo que você tem, que eu tenho certeza que você tem e que muita gente Uhum. tem, que é o quê? Que isso, eu não sei, provavelmente nasce com a gente, essa intensidade em ajudar, né? Essa vontade em ajudar, em compartilhar. Porque eu me sinto bem compartilhando e ajudando. Eu não consigo nem explicar, talvez a gente não consiga explicar exatamente o que é essa vontade de ajudar. Mas assim, eu Sim. gosto de ver pessoas felizes, cara. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Eu gosto de ver as Sim. pessoas progredindo. Eu gosto de ver. Porque assim, eu vim de uma região tão pobre, eu passei por situações tão ruins que, cara, eu sinto orgulho de ver as pessoas bem, cara. E é uma coisa que eu acho que eu não consigo expressar. Eu não sei quando começou isso, porque eu acho que é uma coisa de muito É tempo, uma né? coisa natural, É né? natural, cara, porque eu falo Sim. assim, é, o mundo é uma coisa bem pesada, né, cara? Uhum. A maioria das pessoas, elas vivem sobre muita pressão, sobre muita dificuldade. A maioria. É uma quantidade Sim. muito curta que goza da vida aqui. E não estou falando de felicidade e tristeza, não estou falando de ter dinheiro a ter felicidade. Eu estou falando Sim. assim, ó, de condições de ter uma vida mais tranquila. A condição de você, cara, se não passar por estresse por conta de um pouquinho de dinheiro. Então, assim, ó, eu enxergo muito isso. E o metrô também me trouxe muito isso. Assim, ó, eu vi muita pobreza. Eu trabalhava nos metrôs da região do Central e eu via muita pobreza. Então, assim, ó, eu entrei no metrô com 23 anos. 23 anos, é. Cara, e eu vi muita pobreza, então ajudou esse meu processo de evolução como ser humano. Eu falei, cara, as pessoas elas são muito pobres. E assim, ó, e aí juntou com aquela vontade de ajudar pessoas, e eu identifiquei que pessoas precisam de ajuda. Então, assim, ó, cara, eu fico muito feliz, eu recebo muita mensagem, inclusive desse brother que mandou hoje. Cara, muito obrigado pela ajuda. Cara,
você está incentivando. Eu acho, cara, você cria fôlego nas pessoas e eu acho que isso me motiva. Porque, Que assim, ó, inspira, né? tudo que eu faço só dá certo porque as pessoas me ajudam. Então, se as pessoas me ajudam, cara, eu preciso retribuir isso de alguma forma. Então, assim, ó, a gente vive busy, vive cheio, mas a gente sempre cria tempo para fazer o que a gente gosta. E isso eu gosto muito, é compartilhar informação, né? Que de alguma forma você vai estar ajudando alguma pessoa a ter essas viradas de vida, como eu tive alguns tempos atrás, com cursos, com esses concursos que eu passei. Então, eu tento passar isso para as pessoas. Você Cara, acha que, tenta então, você assim, também. que o que te motiva a trabalhar e seguir seus sonhos, além de, claro, querer dar um futuro melhor para os seus sobrinhos, para sua filha, para sua família, seria também de o bem da humanidade? Eu vejo isso em você, falando com você, tipo, você não está Cara, pensando em você. Em nenhum momento você falou, eu vou crescer, eu vou ficar rico, eu sou milionário, ou eu isso, eu aquilo. Você sempre fala dos outros. Isso, isso para mim parece que é uma motivação para os seus sonhos, né? e eu ainda acho que eu ainda vou ser alguém que vou ajudar muita gente, né? Então, eu tenho grandes referências na minha vida. Eu tenho tatuagens que citam essas referências, né? Uhum, Referências, personagens mais comuns que a gente conhece. uhum, É Gandhi, é Martin Luther King, é, vários outros que todos nós uhum, conhecemos. E, cara, eu me inspiro nessas pessoas, cara. Me inspiro nessas pessoas por quê? Porque a gente vai passar nessa vida. A gente vai passar nessa vida. E eu acho que a gente tem aqui eu acho que acontecem algumas coisas nas nossas vidas que comprovam isso, que a gente tem uhum, alguns. A gente precisa cumprir algumas coisas aqui, né? com E minha vida tem certeza. me direcionado a aprender. Aprender muito, porque parece que eu tenho uma responsabilidade muito grande. E eu Uhum, tenho trabalhado para isso, para aprender e continuar os meus planos. Porque assim, ó, foi o que eu falei, Deus sabe do nosso íntimo. Eu vou pôr tudo que eu tenho aprendido em prática para um dia, cara, eu poder fazer algo muito grande, assim, né? sim. E eu acho que a vida vai me dar essa oportunidade. E é isso e eu me vejo assim, cara, eu não me vejo. Mas eu me vejo assim, ó, como uma pessoa. Não me vejo, me vejo. Eu não me vejo como uma referência das que eu tenho. Mas eu me vejo como alguém que pode fazer alguma coisa muito bacana, assim, né? Com Pelas certeza. pessoas de modo Na geral. Eu não verdade, sei se eu vou você não chegar está lá. percebendo, mas você já está fazendo, entendeu? É um processo que É, às vezes a gente fica glamurando muito grande, né? Mas esse pouco que você já está fazendo, esse grupo de Facebook com mais de 3.000 pessoas, já é uma coisa que você está sim. fazendo bem pelo próximo. Sim, e, cara, Já é grande, entendeu? E às vezes e, a- você não percebe, mas é muito importante. eu eu fico feliz porque a gente acaba vendo o resultado, né, cara? Então é Uhum. lógico que somos pequenininhos ainda, mas, cara, eu acho que assim, ó, tem uma frase que eu vi naquele filme a lista de Schindler. Eu A não vou lista de lembrar o nome. Schindler. Uhum. A lista de Schindler, que no final, inclusive, eu tenho uma frase tatuada referente a essa frase. Não é exatamente essa frase. É a frase assim, ó. E no final do filme, ele ainda se sente triste. O cara que tinha salvado muitos judeus, ele vira e fala assim, ó, triste que ele deveria ter salvado mais pessoas. Aí alguém vira para ele e fala, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, né? Cara, então às vezes a gente quer mais, né? Tipo, a gente queria ter feito mais, a gente quer fazer mais, mas talvez a gente já tenha feito muito, né, cara? E às vezes Sim. a gente não enxerga. E, inclusive, o meu conceito de vida hoje, eu tenho um conceito de vida que eu tenho Uhum. tatuado e era o conceito da minha primeira marca, que é a máxima sabedoria é a bondade, cara. Eu tenho tatuado, isso é intrínseco, assim, ó, é muito íntimo meu, é Dentro. uma coisa cara, faz muito sentido para mim. Então, eu tento compartilhar isso, né, cara? A máxima sabedoria é a bondade. Não adianta toda a informação, todo o conhecimento que você tenha para desenvolvimento só seu, eu acho que isso para mim não é uma A inteligência. Austrália nos ajuda muito com isso, né? Eu sempre falo, e não sei se você concorda comigo, que a nossa vida é um ciclo, né? Uma hora a gente vai ser ajudado, uma hora a gente vai ajudar, uma hora a gente pode ser ajudado novamente, porque se você fizer o bem ali, você vai ser recompensado de alguma forma, né? Então esse ciclo não pode parar. Então você ajuda hoje, amanhã você é ajudado. Quando a gente chega Cara, aqui, às vezes a gente não tem móveis, um ajuda com isso, um ajuda com aquilo. Daqui a principalmente pouco aqui, né? você já tem algumas coisas, daqui a pouco você passa para o próximo. É uma coisa boa da Austrália, né? Os brasileiros, eles realmente se unem e fazem isso acontecer.
Ontem eu estava com uma amiga e eu conversei exatamente isso com ela. O mundo retribui tudo que você faz. Não adianta, cara. Sim. Tanto é o exemplo básico que todo mundo sabe, os karmas. Cara, você pegou uma coisa que você não era seu, aquilo você vai perder. Você vai perder aquilo. Você pegou alguma coisa muito fácil, você vai quebrar. Isso não é à toa. Eu acredito que não seja à toa. Por exemplo, se você pega alguma coisa, acha alguma coisa muito fácil, cara, nada que eu achei eu tenho, cara. Eu consegui achar óculos, eu consegui estar na praia, pisar na água assim, um óculos maravilhoso. E quando eu peguei o óculos, pus no meu carro e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, coloquei o óculos em cima do carro, fechei a porta, fui embora, perdi o óculos. Então, é uma coisa que eu acredito muito, assim, ó. Tudo que você dá, toda energia que você dá, sim, você pega de volta. Então, cara, o mundo para mim sempre foi isso e eu acredito muito nisso, cara. Assim, e o que é seu vai ser sempre seu, né? Então, quando a gente pega alguma coisa que é do outro e não nos pertence, tem essa coisa realmente, né? Então, o que é seu sempre vai ter um jeito de estar ali para você. E o mundo vai te retribuir, cara. E a gente tem 4 minutos para finalizar. E vou fazer. Cara, passou muito rápido. Passou muito rápido, muito bom. Nem falei nada, quase. Quase nem falou nada. A gente precisa marcar outra. Vamos sim. Vamos deixar um beijo para sua mãe querida, que com certeza vai assistir depois, para sua filhota. Certo. Um beijo para elas. E... amo vocês. Zona Leste toda. Zona Leste, um beijo. Tem então vamos lá, viu? Vamos fazer o nosso bate-bola. Um sonho. Sonho, ajudar pessoas. Uma viagem inesquecível. Europa, Espanha. Um amor. Minha filha. Pretinha. Minha pretinha. Uma palavra que define o seu momento atual na vida. Resiliência. Seja resiliente. Com certeza. Quem é o Guina, em uma palavra? Cara simples que tem muitos amigos. Simplicidade. Que bom. Guina, acho que chegamos ao fim. Não acredito, se tava você tão bom. Puder deixar suas redes sociais aí, pedir para as pessoas te seguirem. Tá. Aproveita esse momento. Tá bom. Meu Instagram é o Guina Souza. Essa é a minha marca de roupas. Scott Peter, Scott Peter, de vestir, wear de vestir. Cara, é um prazer estar falando com vocês aqui. Eu sou um cara que eu preciso aprender muito e tento compartilhar um pouco que eu sei. E é um prazer estar na Austrália, fazendo parte de tudo isso. E até sendo uma inspiração, que essa inspiração me faz querer melhorar, né, cara? Então, muito prazer, muito prazer. Muito obrigado, Fê, por ter dado essa oportunidade. Muito bom, muito legal bater esse papo. Porque, assim, ó, o entrevistado sou eu, mas eu ouvi coisas assim que, tipo, eu não paro para pensar, né? Sobre essas reflexões que vêm e acabam sendo externas. Então, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento também. Com certeza foi bom para mim, assim, eu agradeço muito a sua participação. Realmente, assim, a gente tem que agradecer, né, nessa vida, tipo assim, porque, cara, você é um monstro. Você vê a sua história de vida. E eu tava ali desanimada, eu entrei aqui para conversar com você e, tipo, eu falei assim, nós temos 2 minutos. E aí, tipo, e eu conversando com você, sabendo, tipo, o menino que vendia o jornal para comprar pipa, que pensou ali na mãe, que pensa que veio para cá para poder dar um futuro melhor para a filha, para dar um futuro melhor para os sobrinhos, que está sempre preocupado com o próximo, que tem esse grupo de empreendedores na Austrália, que está sempre dando dicas. Isso enriquece a nossa alma, sabe? Sim, então, o que eu tenho para dizer para você é não pare, continue sempre com isso. Faça mais roupas com os inscritos do Brasil, porque a minha camiseta faz um sucesso, todo mundo quer. Vamos fazer bastante. Faz bastante, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe da sua família, que sua mãe tenha muito orgulho de você, mais ainda, com certeza. Bom, Fê, um beijo. Obrigado. Beijo. Marca de novo aí que eu quero bater mais papo aí com você. Vamos marcar, sim. Vamos marcar, que ficou muitas histórias ainda em aberto. Preciso falar do Anderson Silva, preciso falar da minha marca, como cria, o nome, os conceitos. A gente precisa falar um pouco sobre essa Austrália aqui, que é muito boa também, e alguns pontos importantes. Sim, e vamos se encontrar de novo, daí a gente bate mais papo também. Vamos criar pode deixar. Os nossos amigos. Fica com Deus. Um abraço. Abraço, fica bem, Fê. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.